E se eu te dissesse que só em 2022 foi registrado um número de 600 mil acidentes de trabalho? Você acreditaria nisso? Em um ano, 600 mil acidentes de trabalho? Pois é verdade, isso aconteceu. E o pior de tudo é que mais da metade dessas pessoas não sabem os direitos que ela tem quando acontece uma situação como essa. Hoje a gente vai falar sobre o auxílio acidente. Eu vou te contar os pontos principais e o que você realmente precisa saber para poder requerer o seu benefício e ter uma tranquilidade financeira que você tanto merece. Mas antes de mais nada, eu só quero esclarecer uma coisa. Fica tranquilo que esse tipo de auxílio ele não é devido só quando acontece acidente de trabalho. Ele é devido também, você tem direito de receber quando acontece acidentes de outra natureza que não esteja vinculada ao seu trabalho. E eu vou te esclarecer tudo sobre isso. Imagine-se agora em uma situação onde um simples passo em falso poderia mudar todo o percurso da sua vida. O auxílio acidente, ele é muito mais do que um simples recurso. Ele é uma luz no fim do túnel para quem enfrenta um escuro após ter sofrido um grave acidente. Mas atenção, ele só é concedido quando o acidente resulta em uma diminuição na sua capacidade para o trabalho. Com mais de 10 milhões de acidentes de trabalhos acontecidos de 2012 a 2018 e só em 2022 tivemos 600 mil acidentes de trabalho, é alarmante perceber quantos trabalhadores estão lutando sem conhecer os seus direitos. O auxílio acidente, ele é um escudo financeiro e não a substituição de renda. Até mesmo porque ele permite que você continue trabalhando enquanto você recebe aquele auxílio. É muito comum chegar aqui no meu escritório pessoas que não sabiam que tinham direito a esse auxílio. Quando a gente começa a conversar sobre uma outra possibilidade, um outro benefício, um benefício assistencial, uma aposentadoria, essa pessoa não sabia que tinha direito ao auxílio acidente. Bom, de maneira bem simples, o auxílio acidente, ele tem natureza indenizatória, ou seja, é uma indenização que você recebe porque você sofreu um acidente e esse acidente não precisa ter acontecido no seu ambiente de trabalho. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem fácil. Então ele tem a natureza indenizatória justamente porque por conta desse acidente, você teve a sua capacidade laboral reduzida. O que significa dizer? Você diminuiu a sua capacidade para desenvolver o seu trabalho. Vamos usar uma situação hipotética aqui. O nome da pessoa vai ser Paola, e a Paola, ela é empregada doméstica, carteira registrada, tudo mais, bonitinha. E aí, num domingo de manhã, onde a Paola não estava trabalhando, estava em casa com a família, ela levantou cedo, se arrumou, foi na padaria para poder comprar pão. Até aí tudo bem. Quando ela estava voltando para casa com os pães na mão, um carro veio e bateu nela. Nesse momento que o carro bateu nela, ela apoiou a mão forte no chão e quebrou a mão. E aí ela teve que usar tala, ficou muitos dias imobilizada. E aí o INSS acabou concedendo para ela um auxílio doença, que é a mesma coisa da aposentadoria por invalidez temporária. E o médico perito do INSS e o médico dela também deu para ela 60 dias de atestado até o prazo dela poder se recuperar. Depois desse período de 60 dias, ela percebeu que a sua capacidade para trabalhar como doméstica tinha diminuído, porque ela não conseguia mais torcer pano, não conseguia mais rapar o chão, não conseguia lavar uma louça direito, estava toda diminuída a sua capacidade. Diante disso, a lei determina que o auxílio acidente ele é pago como forma de indenização para o contribuinte do INSS que teve a sua capacidade laboral reduzida devido a um acidente de qualquer natureza. Pode ser de natureza trabalhista ou não, como foi o caso da Paola, que estava no domingo de manhã e foi comprar pão para tomar café da manhã com a sua família. Não tinha relação nenhuma com o seu trabalho. Mas mesmo assim ela faz jus de receber o auxílio doença, justamente porque é uma forma de indenizá-la por conta de um acidente ocorrido. Acontece que, como muita gente não sabe, e é o mais comum de acontecer, como a Paola vai ficar recebendo ali do INSS 60 dias o auxílio doença, quando terminar esse prazo, ela vai voltar a trabalhar, só que ela tem direito a receber o auxílio acidente. Então ela pode voltar a trabalhar, não tem problema, porém ela vai ter direito ao auxílio acidente, que vai corresponder a 50% do valor de salário contribuição. Outra situação bastante recorrente é quando a pessoa perde o emprego, é desempregada ali, foi mandada embora, e aí ela recebe um período seguro-desemprego, aí depois desse período ou entre período ali, ela sofre um acidente. A lei determina que essas pessoas que mesmo que perderam o emprego, elas continuam como segurada por INSS, podendo chegar até 36 meses. Isso é um período de carência que a gente chama. Não é perder o emprego hoje, a partir do momento que você perdeu o emprego, você já não é mais segurada do INSS. Não. A lei determina que existe ali um período de carência
de 12 meses, 24 meses, 36 meses, a depender do caso, você está coberto sim pelo INSS. Mas você sabe como que funciona essa cobertura do INSS? De forma bem simples, funciona assim. Se você tem um seguro no seu carro, beleza? Você contratou uma seguradora, você é o segurado. É a mesma coisa, no INSS você contrata, é como se ele fosse uma seguradora e você é o segurado. Todo mês é descontado ali do seu salário X valor para você poder ser segurado do INSS. Então é a mesma coisa. Por isso que a gente usa tanto o termo de segurado do INSS. Isso foi só um adendo, só para não ficar dúvida, tá? Tem muita gente que tem dúvida disso. Mas voltando, vamos lá. Quem tem direito de receber ao INSS? Qualquer trabalhador que trabalhe de carteira assinada, seja urbano, seja rural, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Existe uma polêmica muito grande envolvendo ali no mundo jurídico, que é quando a pessoa passa a receber o auxílio acidente, em que momento? A Lei de Benefícios 8.213 de 91 determina que o auxílio acidente ele deve ser pago para o segurado a partir do primeiro dia subsequente ao término do auxílio doença. Acontece que tem muita gente que não sabe disso, teve gente que sofreu acidente 2, 3, 4, 5 anos atrás e não sabe que tem esse direito, e aí se pedir de uma forma errada na via administrativa, que é possível também entrar lá no site do meu INSS e requerer esse benefício, marcar uma perícia e tal, é possível. O ruim é porque se não fizer direito, tem que tomar cuidado porque o INSS não vai pagar o retroativo. Por isso que em muitas situações é muito melhor você já judicializar, porque você já pode entrar com pedido na justiça, e aí lá o advogado de sua confiança vai fazer o cálculo de todo o período que ele ficou sem pagar, sendo que ele deveria pagar, e vai analisar qual que vai ser o melhor cálculo. E o valor, essa parte aqui, ela é um pouquinho complicada de entender, mas aqui eu vou falar sem juridiquês nenhum, tá? Vamos lá. Para a gente calcular o valor do auxílio acidente, a gente precisa fazer uma média aritmética simples. Você vai pegar todas as suas contribuições que você já contribuiu no INSS, vai somar todas elas e vai dividir pelo número de contribuição que deu. O valor do auxílio acidente, ele corresponde a 50% desse valor. Mas para não ficar dúvidas, eu estou deixando aqui mais embaixo mais informações. Tem o meu contato também, se você tiver dúvida, pode entrar em contato que eu vou estar aqui pronto para poder te responder, te auxiliar, te dar as direções corretas. E o mais importante, busque sempre um advogado de sua confiança.